distante do Senhor. Tentei fugir do seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Pra onde irei? Longe do seu amor, Ele compreende, sabe o meu pensar, vê minhas lutas, minha dor, o meu deitar e o levantar. Aonde então me esconderei deste olhar? Como fugirei? Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sei que estou sob os olhos do Senhor. Por perigos e angústia já passei, em momentos de aflição, mas mesmo assim pude sentir que a sua poderosa mão, por águas mansas, me guiou. Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sei que estou sob os olhos do Senhor. Sob os olhos do Senhor, do Senhor. Quero cumprimentar você que está conosco aqui na Igreja do Juvevê, em Curitiba, você que está com a gente pela Rádio Novo Tempo, pela internet, pela TV Novo Tempo, ou você que está na sua casa assistindo ao DVD ou em algum outro lugar. Nós somos bem-vindos à casa de Deus para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, é o texto com o qual vamos começar a estudar a Palavra de Deus. E enquanto você está abrindo, quero aproveitar para convidar você para orar, porque nós não podemos compreender a Bíblia sem auxílio sobrenatural. Vamos curvar a cabeça, vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós queremos Te louvar pelo privilégio que temos de estar na Tua casa nesse momento.
A Tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. E este é o Teu livro santo, que foi preservado através de séculos. Porque através desse livro nós encontramos vida, nós encontramos salvação. Nós podemos ter eternidade, nós podemos ter Deus, Jesus, o Espírito Santo. Podemos ter acesso às realidades espirituais, eternas. Senhor Deus, agora aplica o que vamos estudar à nossa vida e ensina-nos a Te ver como Pai e agirmos como filhos em resposta ao amoroso cuidado do Pai, que deseja nos ver com Ele para sempre. Senhor, cuida de nós agora. Abre a nossa mente para a compreensão da Tua palavra. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 17, nós começamos a ler no verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica Teu Filho para que o Filho Te glorifique a Ti. Verso 3: E a vida eterna é esta, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Gente, vida eterna é algo que começa agora, nesta vida. Quando a gente tem vida eterna, a gente tem alegria, a gente tem disposição para acordar de manhã, a gente tem disposição para enfrentar os desafios da vida. Isto se chama vida eterna, e isto Deus dá para todo que busca, para todo que bate, todo que procura. Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 4, ele diz: eu Te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Verso 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. Verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Jesus, na visão do Pai, sabia que o Pai desejava ter os discípulos consigo, e agora Jesus ora pelos discípulos, tomando as dores do Pai. Jesus ora pelos seus discípulos, diz: Pai, eu oro por eles. Verso 15, ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Todo pai sabe que o filho vai passar por sofrimentos, e aqui este Jesus, em nome do Pai, ora ao Pai, dizendo: eu não peço que os tires do mundo. Os pais não devem imaginar que podem livrar os filhos de todas as provações, de todas as privações, de todo o sofrimento. Eu tenho pedido isso para Deus. Eu não sei qual é o futuro da minha vida. Eu tenho 2 filhas. Alguns pais recebem notícias não boas. Aconteceu um acidente, seu filho tem uma doença, sua filha tem uma doença. Eu tenho pedido uma coisa para Deus. Eu tenho pedido: Senhor, eu não peço que o Senhor tire minhas filhas do mundo, mas eu peço que o Senhor as preserve do mal, que o Senhor as livre do mal. Eu não tenho sonho de viver toda esta vida aqui com as minhas filhas. Pode ser que o pai vá antes, pode ser que a mãe vá, pode ser que uma das filhas vá, mas os nossos olhos têm que estar postos na eternidade. Nós não podemos nos contentar com as coisas desta terra. Os laços familiares devem estar sendo construídos para a eternidade, e não para a transitoriedade desta vida. Esta foi a visão de Jesus para os seus. Pai, eu vou subir, eles vão ficar, nós vamos nos separar, mas eu estou pensando no futuro, eu estou pensando na vida eterna. Este é pensamento de
pais que têm a visão de Deus, que têm a visão cristã. Esses pais pensam mais na frente, esses pais pensam no futuro. Eles criam seus filhos, educam os seus filhos, não para viver com os filhos aqui a vida toda, porque a gente não vive com os filhos a vida toda. Os filhos se casam, vão embora, e às vezes esquecem de telefonar. Filhos, telefonem para o pai e para a mãe. Eu fiz um propósito de ligar para o meu pai e para a minha mãe toda semana. E o dia é domingo. Todo domingo eu procuro ligar para o meu pai e para a minha mãe. Pelo menos uma vez por semana. E agora descobri um jeito mais barato de ligar. Eu posso ligar durante a semana. Ontem mesmo eu liguei para o meu pai e para a minha mãe. Né? Moram longe, moram 500 quilômetros da minha casa. Mas a gente tem que estar em contato com o pai e a mãe. Mas esse contato vai terminar. Essas ligações, elas têm que estar sendo feitas para a vida eterna. Sabe, a Bíblia conta a história de um homem, Jó. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, folhear a sua Bíblia até o livro de Jó. Fica exatamente antes dos Salmos. Livro de Jó, Salmos está no meio da Bíblia, Jó um pouquinho antes. Jó capítulo 1. Perceba a visão que esse homem tinha de paternidade. Veja o que ele pensava para os filhos. Era um homem rico, era um homem abastado. Jó capítulo 1, começando com o verso 1, diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja as características desse homem: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Não tinha televisão naquele tempo. 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas. Veja, até para os padrões de hoje, isso é muita coisa. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos, diz o verso 4, iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Como é bom ter dinheiro, né? Coisa boa fazer festa. Pobre só come, rico faz festa. Eles faziam, e não é errado fazer festa, gente. Não tem nada errado. Quem pode fazer festa, deve fazer festa mesmo. É bom fazer festa. Eles faziam festas, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Como era boa a vida. Mas o pai, Jó tinha noções muito acuradas de eternidade. Jó pensava em eternidade, Jó pensava no amanhã, Jó pensava no depois. Por isso que Salomão diz que é melhor ir na casa do luto do que ir na casa da alegria. Porque quando você está na festa, na casa da alegria, a festa, você não pensa na eternidade, você pensa no presente. Mas quando você vai no luto, quando você vai num funeral, você olha para o caixão e você vê a sua foto ali dentro do caixão. E você pensa que um dia aquilo vai acontecer com você. E por isso o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. E Jó era um homem rico, mas ele logo percebeu, por seu andar com Deus, que ele não podia pôr o seu coração na riqueza, porque as riquezas desaparecem muito rápido. A vida vai e as riquezas ficam. Jó estava colocando o seu coração na eternidade, e ele se preocupava com os filhos. E agora diz a Bíblia, verso 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se, que horas? Você já viu rico levantando de madrugada? Gente, se eu fosse rico, eu levantava 11h35. Para que levantar de madrugada? Para que isso? Você pode dormir, tem gente trabalhando para você. Mas a cabeça de Jó não estava nessa vida.
A cabeça de Jó estava em outra vida. E Jó sabia que para alcançar outra vida, ele tinha que madrugar, como as pessoas do mundo madrugam para ganhar dinheiro. Levantando-se de madrugada, e ofereceu holocausto segundo o número deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Veja a visão deste homem, a percepção que ele tinha da vida, da criação de filhos. Pode fazer festa, meus filhos, mas não se esqueçam, tem um Deus. Jesus vai voltar, meus filhos. Será que meus filhos não pecaram? Veja que coisa interessante. Vamos analisar alguns aspectos dessa pequena história, desse pequeno trecho que nós lemos. O homem Jó, como era esse pai? É um modelo para nós hoje, pais. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que não havia desvio, um homem que era a mesma coisa no claro e no escuro, um homem que na frente da esposa era a mesma coisa, ao passar numa banca de revistas, perto daquela seção das revistas pornográficas, ele era a mesma coisa que era na frente da sua esposa, na igreja. Homem íntegro, homem reto, temente a Deus, respeitando a Deus, noção da presença de Deus, noção de que Deus contempla todas as coisas, Deus está vendo tudo, e Deus pode atuar em tudo. Homem que se desviava do mal. Desviar-se requer esforço. Não requer esforço continuar o rumo que você está indo. Desvio requer mudança, requer esforço extra. Era um homem que se esforçava para desviar-se do mal. Mas Jó era um pai de iniciativas. Jó tomava iniciativa. Jó não acreditava que vida espiritual era algo que aparecia de modo natural na vida dos filhos. Jó tinha consciência que vida espiritual é algo que precisa ser buscado pelos pais. Vida espiritual nos filhos, eu digo. Por isso, Jó era um pai de iniciativas em relação à vida espiritual de seus filhos. E a Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó sentia tão tremendas responsabilidades pela vida eterna dos filhos, que por causa dos filhos, não porque precisava, ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles. Pois ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Veja a noção que ele tinha da pecaminosidade dos filhos. Nossos filhos são pecadores. Tem pais que pensam: como meus filhos são bonzinhos. Às vezes eu tenho dito para minhas filhas: filhas, vocês são ótimas. Eu tenho realmente filhas ótimas. Mas existe um inimigo que está procurando pessoas boas. E nós não podemos confiar na bondade do nosso coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O meu coração me engana, o meu coração me trai, e eu não posso ficar julgando que os meus filhos estão sempre fazendo as coisas certas, porque eles podem estar lá nas festas, e o coração deles os desviar. Talvez o desejo deles é fazer as coisas corretas, mas o coração trai, porque nós nascemos pecadores. A Bíblia diz isso, que nós nascemos pecadores. Jó tinha noção disto, do perigo que seus filhos corriam, tanto pelas tentações de Satanás, quanto pelas tentações do próprio coração pecador. E olha que lindo esse final do verso 5, que diz: assim fazia ele continuamente. Jó era um homem que fazia o culto, constantemente chamava os filhos, sacrificava. Isso é o culto, era o culto familiar daquela época. Esse era o costume da vida de Jó, este homem de Deus, um homem abastado, mas um homem que com frequência, com constância, buscava levar os seus filhos para Deus. E veja o que Satanás diz a respeito de Deus. É a oposição que está falando aqui. Veja, quando a oposição diz uma coisa, preste atenção. Veja o que diz Satanás para Deus a respeito de Jó. Satanás diz assim: acaso não o cercaste com sebe? Não puseste uma cerca ao redor dele? A ele, que mais?
sua casa, que mais? E a tudo quanto tem, e a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Satanás disse: Deus, o Senhor tem cercado a Jó. Quem sabe Jó te serve por egoísmo. E aí vem aquela controvérsia sobre a qual gira a história do livro de Jó. Uma história bonita, que vale a pena a gente ler. Mas nós vamos nos deter aqui agora e parar para pensar um pouquinho no exemplo de Jó como pai. A Bíblia diz que, como pais, nós precisamos ter uma noção clara do nosso papel, de levar nossos filhos a Jesus. Pais levando filhos a Jesus, para que filhos conheçam Jesus. Você conhece Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Eu, como pai, já entreguei minha vida para Jesus. É Jesus que toma o controle da minha vida. Hoje, no final do culto, eu quero fazer um convite para as pessoas que estão aqui na igreja hoje, estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus para entregar a vida para Jesus. Para dizer: Jesus, toma controle da minha vida. Eu quero que o bem controle a minha vida. Eu quero que Jesus assuma o controle de tudo, das minhas escolhas. E quando a gente tem filhos, essa deve ser a prioridade da vida da gente em relação aos filhos. A Bíblia diz, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente ensina a criança e aquilo vai afetando a mente. Tem aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os pais possuem uma responsabilidade transgeracional. Não basta que eu me salve sozinho, não basta eu ir para o céu sozinho, ou ir de casalzinho para o céu, só o pai e a mãe. Onde estão os filhos? Nós queremos a eternidade com os filhos. Salmo 154, melhor dizendo, verso 4 diz: uma geração, aqui está o papel da geração, a geração anterior, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Na nossa casa, a linguagem tem que ser de louvor, de testemunho, de contar as coisas que Deus fez. Os filhos têm que aprender a falar disso, porque ouvem os pais falar no culto, né? Todo culto, o que você tem para agradecer a Deus hoje? O que Deus tem feito na sua vida? Porque uma geração anuncia o que Deus faz para outra geração, anuncia os poderosos feitos de Deus. Veja Josué possuía essa visão. Ele diz: agora pois temei ao Senhor. Era uma época de grande apostasia em Israel. E Josué diz: serviu com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, e servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, aos ídolos, ou aos deuses dos amorreus, que eram ídolos também. Mas ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não só eu não me contento em apenas eu servir ao Senhor, eu não terei descanso enquanto a minha casa não estiver servindo ao Senhor. Será que meus filhos sabem disso? Você já disse para os seus filhos que você nunca vai desistir deles? Eu nunca vou desistir das minhas filhas. Eu já falei isso para elas. Filhas, o pai nunca vai desistir de vocês. O pai sempre vai estar orando por vocês, até o último suspiro. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Isaías nós encontramos uma promessa muito preciosa. Olha que promessa para os pais, ao mesmo tempo é uma visão que os pais devem ter. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, a lei de Deus em ruínas, os princípios divinos em ruínas. Estamos numa época de grande frouxidão moral, de descaso para com a vontade de Deus, mas vai se levantar uma próxima geração. São os nossos filhos devem ser aqueles que levantarão os fundamentos de muitas gerações, como diz o texto, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Meu pai já me disse algumas vezes, ele disse: meu filho, daqui a pouco eu vou descansar. Eu vou comer grama pela raiz. Eu vou descansar, vou estar lá debaixo da terra. Mas uma coisa me alegra: eu saber que os meus filhos
vão estar andando por cima, pisando em cima da minha sepultura, pregando o evangelho, falando de Deus, criando os filhos no temor do Senhor. E quando minha esposa ficou grávida, da primeira e depois da segunda também, meu pai disse: já estou orando pelo casamento dessa criança. Mas pai, o senhor não sabe nem se é menina ou menino? Não interessa. Eu já estou orando, porque tem que casar com o Filho de Deus, para fazer uma geração de adoradores de Deus, porque esta geração que vai ver Jesus voltar. Então já vou orar pelo casamento, para que Deus dirija alguém, para que se une, para que os filhos, a descendência. Então veja, a nossa visão tem que ser na descendência. Temos que multiplicar o conhecimento de Deus na terra, através dos nossos filhos, porque eles edificarão antigas ruínas. Deus deseja que nós, pais, tenhamos esta visão de conduzir os filhos para a vida eterna. Agora, como ocorre na prática esse processo da educação religiosa dos filhos? Eu quero pedir licença a você para dar algumas sugestões práticas. Ela ocorre de dois modos, a educação religiosa. Primeiro, por preceito ou por ensino. E, em segundo lugar, por exemplo. Esses são os dois modos principais. A educação religiosa ocorre por ensino quando? Quando é que a criança aceita o ensino do pai e da mãe? Quando existe um bom relacionamento. Quando o pai brinca de cavalinho, e brinca de se esconder, e brinca de correr, e brinca de bola, e rola pelo chão, e se faz de criança junto, e brinca de boneca. Então, quando existe um bom relacionamento, o pai e a mãe podem ensinar, pode falar, que a criança vai aceitar com mais facilidade, e mesmo os adolescentes. Um outro ponto, quando os filhos admiram o caráter dos pais, quando reconhecem que os seus pais andam com Deus, como Jó, homens e mulheres íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal. Então, quando os filhos admiram o caráter dos pais, eles então com mais facilidade aceitam o ensino. E quando percebem o amor dos pais, amor precisa ser dado na linguagem da criança. E talvez uma das maneiras principais da gente expressar amor é dando tempo da gente, né? Para a gente dar tempo para os filhos, a gente precisa de atitudes de negação própria. Agora, dois tipos de ensino. Quais são os dois tipos de ensino que existem? O primeiro é formal, é de você sentar, senta aqui que eu vou ensinar você. A criança fica sentadinha, perninha balançando, e você ensinando alguma coisa. E o outro é informal. Como que você ensina de maneira formal? Um método de ensinar de modo formal é o culto familiar, todo dia, e Deus orienta que se faça assim, todos os dias, na mesma hora, de manhã, à noite, e o pai e a mãe sentam ali com o filho, o pai e a mãe e os filhos, e cantam hino, e contam uma história da Bíblia, e ora, e de noite de novo, né? E no outro dia de novo. Então, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, todos os dias ensinando no culto familiar. Lição da escola sabatina, estudar todo dia liçãozinha com a criança. Quando ela é pequena, a mãe estuda com ela, pois quando ela já está ali entrando na adolescência, olha, você vai estudar lição sozinha, né? Tem o seu horário antes das tarefas escolares, ensinando que Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar, assinando a lição da escola sabatina, colocando os filhos numa escola cristã. Ah, pastor, alguns dizem, tem escolas, eu posso pagar escolas que custam mais caro para os meus filhos, mas escuta, quando a criança vai para a escola, ela tem que encontrar no ensino dos professores o eco do ensino dos pais. E se a nossa visão de futuro é uma visão de eternidade, nós não estamos pensando apenas no vestibular aqui dessa vida, apesar de que muitas escolas cristãs, confessionais, são boas escolas e também preparam para o vestibular, mas não é essa a nossa prioridade. Nossa prioridade é a vida eterna, é colocar os filhos em contato com professores que ensinam a mesma coisa que a gente ensina em casa. Deus criou o mundo em 6 dias, fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há.
né? E no 7º dia descansou. Os professores da escola do seu filho ensinam isso, como diz a palavra de Deus. Precisa haver concordância entre aquilo que se ensina em casa e aquilo que se ensina na escola. Precisa haver harmonia nesses discursos, porque senão a mente ainda em desenvolvimento das crianças será afetada. Por isso Deus diz que a igreja deveria ter uma rede de escolas, onde os filhos da igreja deveriam ser colocados, para que a aprendizagem fosse harmoniosa, houvesse harmonia entre a escola e o lar, entre o lar e a escola. Os desbravadores, né? O grupo de desbravadores. Então a criança ela precisa também ter momentos de companheirismo com crianças da mesma idade, né? Então vai lá, com supervisão, atividades ao ar livre, mas sempre voltada para Deus, sempre voltadas para as coisas espirituais. Testemunhos, né? Os pais testemunhando, ensinando a criança das coisas que Deus tem feito. Frequência à igreja. A igreja é um excelente elemento de educação formal. Então levar a criança para a escola sabatina apropriada da sua idade, né? A criança tem escolinha, leva lá, ensina a ficar quietinha. Eu me lembro de muitas vezes ir para a escola sabatina, a mãe preparava a ofertinha, ia de calça curta, né? Sapato e bermudinha, e tinha um menino que me beliscava na perna, toda vez um vizinho meu, e hoje eu conheço ele, sei onde ele está, um dia ainda vou beliscar de volta, né? Beliscava na perna, mas eu ficava ali sentado, e de vez em quando eu olhava para a porta tinha uma janelinha pequena, para os pais xeretarem lá dentro. E que bom é quando os pais são xeretas. Isso é muito bom. De vez em quando eu via a cabeça do meu pai, a testa do meu pai e os olhos do meu pai, vendo onde eu estava. Os pais têm que saber onde estão os filhos. E eu sabia que eu não podia me livrar do meu pai, porque ele estava em cima, ele queria saber onde eu estava. Que coisa importante isso. Ensino informal, nos passeios, nós devemos utilizar tudo que é agradável, tudo que a criança gosta para levá-la para Deus. Ela gosta de passear, então vai sair para passear, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pelo passeio. Faz uma oração, está lá no passeio, olha que coisa bonita, foi Deus que fez. Foi ver um animal, foi Jesus que fez. Olha que dia da criação que foi isso. Olha as estrelas, foi Jesus que fez. Em tudo você apontar para Deus, em todas as coisas revelar a Deus. Nas brincadeiras, você nas brincadeiras usar de honestidade, falar, não, precisa ser honesto, não pode roubar, porque é o princípio de Deus. Então tudo você vai levando para o reino de Deus. À mesa, ou em outras rotinas familiares, a mesa não é lugar de falar mal das outras pessoas, não é lugar de xingar, de ralhar, de passar descompostura numa criança. A mesa deve ser um momento agradável, a gente falar coisas boas, falar das coisas que Deus tem feito. Durante o trabalho doméstico, nas conversas com os filhos, né? Nós ensinamos, por exemplo, agora não mais por preceito, né? Mas por exemplo, quando a vida dos pais é coerente com aquilo que eles ensinam, né? Veja a vida de Jó. Já era um homem reto, temente a Deus, íntegro, se desviava do mal. Os filhos sabem quem nós somos. Os filhos conhecem o nosso caráter. Os colegas de trabalho podem não conhecer, mas nossos filhos sabem muito bem quem nós somos. Nossa esposa sabe quem nós somos. Você quer saber se você é uma pessoa íntegra ou não? Muito fácil, pergunta para a esposa, ela vai dizer para você. Pergunte para os filhos vão dizer para você, se tiverem coragem. Quando os filhos veem o pai e a mãe orando e lendo a Bíblia, né? Será que meus filhos veem os meus hábitos espirituais, meus hábitos de comunhão com Deus? Os filhos sabem que eu levo a sério a busca de Deus? Ou a igreja é apenas um evento social? Eu tenho realmente estado envolvido em buscar a Deus? Ou estou ali apenas porque tem um convívio gostoso, há uma certa proteção social, um bom ambiente, né? Quando os filhos veem os pais tendo uma vida de serviço a Deus e ao próximo, quando os pais frequentam regularmente a igreja, né? Eu estava de férias um tempo atrás, num lugar na praia, vi alguns amigos que chegaram, e onde é que estão seus pais? Ficaram em casa dormindo, sábado de manhã. Mas estão de férias, né?
Pois esse pai chega para o filho e diz: filho, você deve ir à igreja. Sim, pai, mas peraí, me conta uma coisa, pai. Quando você não quer ir à igreja no sábado, você fica dormindo. Agora você quer que eu vá à igreja? Eu também não quero ir hoje. E como você vai dizer para o filho ir? Se esse não é um valor seu, quantas vezes eu chegando de viagem, quarta-feira, todo mundo em casa sabe que é quarta-feira, todo mundo sabe que quarta-feira tem culto, dava uma vontade de ficar em casa. Como eu estava chegando de viagem, não tinha compromisso de pregar em nenhuma igreja, uma vontade de ficar em casa, talvez até alguma razão para ficar em casa, mas olhava para minhas filhas. O que essas meninas vão pensar de ver o pai num dia de culto em casa? Que mensagem eu estou transmitindo para as minhas filhas? De que as coisas de Deus são importantes só quando me convém para mim que sou pai? Que mensagem estou transmitindo aos meus filhos? Quando pais lutam para desenvolverem hábitos corretos de alimentação. Eu me lembro que um dia lá em casa, meu pai chegou com um livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Meus pais nasceram numa região em que a tradição é se alimentar, ter hábitos alimentares assim que não são muito bons para a saúde. E meu pai e minha mãe começaram a ler pequenos trechos daquele livro, todos os cultos. Talvez levamos uns 3 anos para ler o livro todo. Mas nós, os filhos, começamos a ver a luta do pai e da mãe para adaptarem o seu paladar à orientação de Deus. Aquilo impressiona os filhos, mas puxa vida, meu pai e minha mãe estão mudando o gosto. A gente sabia do que eles gostavam. A gente sabia o que eles gostavam de comer, mas agora não, o Senhor está dizendo, a palavra do Senhor tem primazia sobre o meu gosto, sobre o meu paladar. Isto impressiona o coração dos filhos, quando os filhos veem que os pais estão levando a sério as coisas de Deus, não estão brincando com as coisas de Deus, não fazem brincadeira, risada com as coisas de Deus. Quando os pais revelam virtudes cristãs com honestidade, veracidade, por exemplo. Quando os pais se sacrificam até, sofrem falta, às vezes, de alguma coisa em casa para devolver corretamente a Deus os dízimos e as ofertas. Os filhos sabem e os filhos entendem quais coisas são prioritárias na vida dos pais. Quando os pais têm envolvimento missionário, quando os pais procuram um jeito de melhor guardar o sábado. Escuta, qual casa nossa guarda o sábado de maneira perfeita? Será que nenhum de nós um dia atrasa, chega atrasado, acaba avançando, às vezes sem querer, o horário do sábado, o horário do pôr do sol? E como a gente lida com isso? Deixa passar batido ou a gente diz: filhos, nós erramos, filhos. Vamos nos ajoelhar aqui, vamos pedir perdão para Deus e vamos sexta-feira que vem começar o sábado no momento correto. Os filhos percebem que os pais estão envolvidos num processo de crescimento espiritual. Os filhos veem coerência naquilo que os pais pregam. Quando os pais não falam mal dos outros, quando os filhos não ouvem nenhuma vez pai e mãe falar: você viu aquele lá, você viu aquele outro, olha aquele irmão na igreja, olha aquele pastor, olha aquele outro, olha lá aquele líder, que coisa. Então há coerência naquilo que os pais pregam. Quando os pais têm critérios divinos para filmes, programas, na TV, no rádio, na internet, em outras mídias, Eu me lembro de assistir televisão com meu pai. Às vezes o pai ligava a televisão à noite e eu sabia que tinha algumas coisas que o pai gostava. E o pai chegava naquelas coisas que ele gostava. E quando aparecia uma cena que não estava de acordo com a vontade de Deus, o pai mudava o canal. E naquele tempo não era assim. Você tinha que ir lá e fazer clac, clac, clac. Lembra desse tempo? E o pai levantava, ia lá e mudava o canal. E a gente ficava: eu tinha vontade de dizer: deixa, pai. Mas não adiantava. O pai ia lá e mudava o canal. E a gente não assistia mais o resto daquilo lá. Então, lógico que o pai queria olhar, mas ele queria que a gente soubesse que as coisas de Deus são coisas sérias. Quando os pais não escutam músicas mundanas, a música foi criada no céu para louvar a Deus. Quando os pais, o casal,
Os pais resolvem seus problemas, o casal resolve seus problemas, seus conflitos diante de Deus, usando princípios de amor, de perdão, de misericórdia. Então os filhos enxergam a Deus mesmo nos conflitos. Que casal não tem conflitos, gente? Que casal não tem uma briguinha de vez em quando? Me responda. Eu ouvi uma vez um casal, 2 velhinhos, dizerem, completando ali bodas de ouro, nós nunca brigamos, e outra pessoa diz assim, morreram e esqueceram de se enterrar. Ou estão mentindo, porque não é possível 2 pessoas diferentes convivendo na mesma casa. Mas como é que são resolvidos esses conflitos? É no temor do Senhor? É obedecendo a palavra de Deus? Quando os pais revelam o amor de Jesus através do exemplo, manifestando serviço ao semelhante, paciência, misericórdia, perdão. Eu quero que você veja um vídeo que vai ser apresentado aqui agora. Veja o que esses filhos vão dizer do pai. Veja a visão de futuro do pai. E veja o que o pai conseguiu transmitir para esses filhos. Veja isso, depois nós vamos voltar para essa apresentação. Escute só. Qual o segredo para transformar 2 garotos peraltas, cheios de energia e com apenas 13 anos, em uma eficiente dupla missionária? Eu acho que é ser amigo, realmente. Ser amigo. Eles gostam de mim, gostam da gente, gostam de sair comigo. Esse é o terceiro elemento da história, o João, pai de Micael e Misael. E já que são 3 no assunto, na verdade não é uma dupla. É um trio, não posso levar só um para fazer uma dupla, porque são gêmeos, não tem como separar. Então tem que ser um trio. Os 3 trabalham juntos assim desde que os garotos tinham 4 anos de idade. De simples passeio com o pai, a atividade de dar estudos bíblicos virou hábito. Quando a pessoa está lá na frente, lá se batizando, é muito bom. É bom assim, saber assim, que aquele tempo todo assim que tu foi lá na casa da pessoa, ensinando para ela assim, não foi um tempo perdido. É a mesma coisa de por exemplo, tá ganhando um irmão novo. Minha mãe tem um filho e daí eu tenho um irmãozinho, a mesma coisa. É mais um irmão na fé. Quem ouve o discurso pode até pensar que a vida dos 2 garotos é só isso. Mas não é não. Os 2 adoram tocar violão na igreja, pregar, cuidar de passarinhos, além de ser bons alunos. Antes e depois das aulas, eles ajudam a mãe a fazer salgadinhos e bolos para vender. Vida difícil? É fácil. Fazem isso há quanto tempo? Desde pequenininho, meu pai sempre levou nós juntos para dar estudo com ele. Vocês gostam? Sim, gostamos de dar. Não é porque vocês vão brigar, Não, nós vamos porque nós gostamos mesmo. Mas não tem coisa mais legal pra fazer? Jogar bola? Mas a gente dá estudo e também joguemos bola. E pra escola? Pra escola também, brinquemos das nossas próprias brincadeiras. Cuidemos dos passarinhos. E ainda fazer mais coisas ainda. Fazer pastel pra minha mãe. Ah, mas vocês são muitos, vocês dormem também? Dormimos. Até mais do que devia. Mais do que devia é o resultado disso tudo. Nas contas do trio já foram mais de 100 batismos, como o da Carol e do Davidson. Largaram o CTG para seguir outro ritmo. A gente chegava assim no sábado e ficava olhando, poxa, por que, o sábado? Por que esses 2 se vêm lá de um lugar tão longe? Porque o bairro, onde eles moram é bem longe. E às vezes mesmo com chuva, assim, eles vinham igual acompanhando o João, E isso, assim, realmente tocou na gente. Qual livro da Bíblia, Mateus, os guris lá folhavam ligeirinho, e eu, não sei nem procurar, Então isso aí chamou muita atenção. Os gurizinhos recém começando, na verdade, e já mais entendido que tantas pessoas de mais idade do que eu mesmo, Isso que chamou muita atenção. Aqui na escola, a diretora acha que o trabalho dos 2 vai além da influência da classe. Porque nós vivemos numa sociedade onde fazer o trabalho que eles fazem, os jovens acham um pouco estranho, E eles são alunos que nem os outros, Mas eles agem de forma diferente porque eles já têm um ensinamento na religião. Depois que eu comecei a ver o quanto que eles sabiam, o quanto que eles interagiam junto com o pai, Eu fiquei assim muito até orgulhoso daquilo ali, De ver o incentivo que o próprio pai dava para eles, em cima da Bíblia, para eles estudar
e o quanto que ele sabe também da Bíblia, né? O Aleu recebeu estudos bíblicos e se batizou. Mas Misael e Micael aprenderam com o pai a não desanimar se não conseguem o batismo. Aliás, aprenderam e ensinam como ter sucesso dando estudos bíblicos. Estudar assim, antes de ir para casa da pessoa assim, estudar o assunto que vai falar naquela casa. Daí assim, daí vai estar falando aquele assunto lá. Se fazer outra pergunta fora do assunto, se não saber a resposta, daí diz que aquela resposta ainda tu não sabe responder ainda por enquanto, mas na próxima semana daí traz a resposta àquela pergunta que fizer. E vocês levam a resposta? Daí devemos, mas assim... Mas o meu pai sempre sabe a resposta daí. Bom, desde que eu conheço o João, 18 anos que eu sou casada com ele, a gente namorava, ele ia um final de semana lá para casa, outro não ia por causa do trabalho dele, ele sempre fez esse trabalho, sempre. E daí as crianças nasceram e ele começou a carregar eles junto quando eles estavam maiores. O exemplo de um motivou 2, que motivaram 3, 4, outros, muitos outros. São mais de 100 batismos e dezenas de estudos bíblicos todos os anos. O trio missionário mostrou que trabalho em família funciona e que família que trabalha funciona melhor ainda. Eu queria ser igual meu pai quando crescer. Por quê? Porque sim, porque acho que é legal. Meu pai é esperto e entende bastante. Ele é calmo, tem bastante paciência, assim. Queria ser igual meu pai. Ele é diferente assim dos outros, não sei porquê, mas sei que é diferente. O peso de um exemplo. E se você em casa quer seguir o mesmo modelo desse trio missionário... Pode fazer visita, pode entregar folheto, até mesmo exemplo. Abrir a Bíblia no lar das pessoas, advertindo as pessoas do que está para acontecer, deve tomar cada dia mais e mais o tempo daqueles que querem servir a Deus. Se hoje eu parasse de fazer isto, eu acho que não tinha motivo para mim ir na igreja. E por que tudo isso? Quanto mais rápido o evangelho for pregado, mais rápido Jesus vai voltar. Daí a gente vai pro céu. Você não precisa ficar vendo apenas uma história como essa. É simples, não precisa ter muito preparo, basta ter coração, vontade de fazer. Podem ser jovens, podem ser recém-batizados, o importante é chamar alguém, organizar uma dupla e fazer um trabalho que nasceu no coração de Deus. Jesus fazia assim, e esse foi um dos segredos da vitória dos apóstolos. A pergunta que ficou da história é: e se você não fizer isso? Qual é a razão de ser? É o trabalho mais simples da obra missionária que você pode se envolver. Chame alguém. Organize uma dupla. Primeiro você vai experimentar poder na sua vida e depois você vai levar poder para a vida das outras pessoas que, além de aceitarem a Jesus, vão seguir o seu exemplo. E aí a cadeia se multiplica. Você tem ideia, por causa de uma decisão, quantas pessoas a gente pode alcançar? Não espere, faça a diferença e comece agora. A Eliane vai cantar agora. E eu quero convidar aqui à frente pais. Primeiro, eu quero convidar pessoas a quem Jesus está convidando para entregar a vida para Jesus. Tem alguém aqui que está sendo convidado para Jesus para entregar a vida, para dizer assim: Jesus, eu quero ser teu, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero convidar você para vir enquanto a Eliane canta e a gente vai orar. Nós vamos orar. Mas eu quero convidar hoje também pais. Pais que desejam entregar os filhos para Deus, colocar os filhos nas mãos de Deus. Pais que desejam reencontrar seus filhos na vida eterna. Pais cuja vista não está aqui, está lá. E desejam fazer tudo o que for possível para levar os seus filhos para lá. Eu quero convidar vocês para virem aqui, enquanto a Eliane canta. E também, relembrando, aquelas pessoas que desejam aceitar Jesus. Venha para cá, para a gente orar. Na doce paz que vem de Deus, eu sinto o seu amor. Devolva a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou
pois vida Ele me deu. Deponho tudo que eu sou perante o trono seu, com meu viver. Eu quero amá-lo, Pai, e seu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é seu para sempre. Irei servi-lo com meu viver. A cada dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar a todo seu poder. Vou confiante segurar na sua forte mão, e assim para sempre desfrutar de sua proteção. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, e seu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é seu para sempre. Irei servi-lo com meu viver. Nós estamos nos dias finais da história dessa terra. Jesus está voltando. Jesus está chamando pais para intercederem por seus filhos, pais para terem uma visão de longo alcance. Mas Jesus também está chamando filhos para entregarem a vida para Ele, porque agora é o tempo, já é hora de nós despertarmos do sono. Vai alta a noite, vem chegando o dia, Jesus está voltando. Eu quero convidar você para orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos entregar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito nos chama. O Teu Espírito tem desviado a nossa mente das coisas deste mundo para as coisas da nova terra, da vida eterna, porque o Senhor está voltando. Nós sabemos que nenhum amor, nenhuma paz é duradoura aqui nessa terra. Por melhor que uma família funcione, isso não é perene, não é eterno. Mas o Senhor vai voltar. E o Senhor deseja reunir famílias no céu. O Senhor deseja que lá esteja um pai, a mãe e os filhos. Senhor, aqui tem pessoas entregando a sua vida ao Senhor. Tem pais colocando a vida dos filhos no teu altar. Tem pais dedicando os filhos para o teu serviço aqui. Aqui tem pais dedicando-se a si mesmos, pais e mães, para que através da sua vida os seus filhos te conheçam. Revela-te a estes filhos e revela-te a estes pais. Nós pedimos isto, pedimos milagres, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e Deus guarde você. Amanhã estamos de volta
para mais um culto desta Semana da Família. Até lá!